Bom dia, vamos dar início a mais uma aula aí de ensaios materiais, né? Nossa semana, nossa terceira aula aí, né? Na aula 3. Vamos lá. Vou dar continuidade à aula passada, né? Que foi o ensaio de tração. Como eu falei antes, a gente dividiu o ensaio de tração em duas partes, né? E agora a gente vai ver a parte a parte final, né? A parte de deformação plástica para frente. A gente viu um pouco sobre como funciona o ensaio, alguns aspectos do ensaio. Mostrei o gráfico, né? A curva, tensão, deformação, como é que ela aparece quando ela é plotada, né? E eu dei uma ênfase maior para o regime elástico, né? Falei sobre a elasticidade, sobre a rigidez, né? Sobre como essas grandezas podem ser determinadas, a lei de Hooke, beleza? E agora a gente vai olhar para a parte de deformação plástica, né? Bom, a gente sabe que a deformação plástica é a deformação que ela é permanente. A deformação elástica ela é reversível. A plástica é permanente. Né? A gente sabe que a deformação plástica ela começa logo depois daquela área, daquela região que tem uma linearidade. Então, depois daquilo começa a deformação plástica. Né? Então, ela começa a partir do ponto onde a tensão não é mais proporcional à deformação. Então, quando eu falar de deformação plástica, vocês têm que pensar que aquela lei de Hooke não funciona mais. Aquela lei de Hooke, aqueles conceitos valem apenas para deformação elástica, para a região elástica da curva do estágio de tração. A região plástica ela já tem outras características. Né? Aqui, como está escrito no slide, né, na maioria dos materiais, o regime elástico persiste até deformações de 0,005, né? Isso quer dizer que deformações 0,005 é o tamanho da região, né? Isso quer dizer que na maioria dos metais, na verdade, né? Aqui se caberia mais falar dos metais, né? Na maioria dos metais, as deformações são mais ou menos dessa ordem, né? As deformações que eu digo assim, a partir de onde começa a deformação plástica, né? Eles não deformam muito elasticamente e a deformação plástica ela começa logo. Aqui a gente tem um gráfico, e aqui isso aqui é bem legal de mostrar para vocês, né? Aqui a gente tem um gráfico, né? Mostrando o início de uma curva de tensão de deformação, onde tem traçado um ponto P ali. Esse ponto P é o ponto que separa a região plástica da região elástica. Né? Aqui, quem já fez curso técnico deve lembrar disso, né? Provavelmente deve ter estudado, né? Que existem vários pontos aqui que podem ser usados para conceituar onde termina a deformação elástica e onde começa a deformação plástica. Vocês devem ter visto o limite elástico, limite de elasticidade, limite de proporcionalidade, limite de escoamento, né? Esses 4 pontos, no ensaio mesmo real, eles estão praticamente juntos. E aí tem definições diferentes para cada um, que para mim eu não acho que cabe falar aqui, né, com muita profundidade, né? Na verdade, não é nem que cabe, é que eu acho que serve só para confundir isso, tá bom? O que é importante a gente saber? É importante a gente saber onde começa a deformação plástica e onde acaba a deformação elástica. Né? Mas para determinar isso é difícil. Né? Por exemplo, como é que a gente determina nessa curva aqui em qual ponto de fato essa reta ela deixa de ser reta, né? Onde a relação de tensão e deformação para de ser linear. Né? Como que a gente determina com exatidão esse ponto? É muito difícil. Né? Então, para isso, foi criado um método, né, para calcular o que seria essa tensão aí de tensão limite, né? Uma tensão limite entre a deformação elástica e a deformação plástica. Então temos alguns métodos para isso. Né? Um dos métodos está mostrado aqui nessa imagem. Né? Perceba essa linha tracejada foi traçada aqui. Né? Eu considerei uma pré-deformação de 0,002 e peguei esse ponto aqui. A partir desse ponto, eu tracei uma reta paralela à reta do ensaio de tração, paralela aqui, e toquei aqui em cima. Né? O que é esse ponto aqui? Esse nível de tensão aqui é o quê? Esse nível de tensão, calculado através dessa maneira, sempre para 0,002, é o que a gente chama de limite de escoamento. Né? O que é o limite de escoamento? Né? Eu falei de limite de proporcionalidade, limite elástico, limite de elasticidade. O limite de escoamento é o ponto
onde a gente considera aqui que a deformação ela deixa de ser elástica e passa a ser plástica. Tá bom? Então, a gente pode ver, ó, que o limite de escoamento calculado aqui, ele está diferente desse P calculado aqui, né? Aqui dá a impressão que essa distância é muito grande, né? Só que na prática isso não é nada grande, é algo bem pequeno. Esse ponto P e o ponto onde a linha tracejária se toca aqui com essa linha vermelha, ele na prática eles são muito próximos, tão próximos que a gente não já faz diferença de um para o outro. A gente fala que o limite de escoamento é isso, no caso a relação linear entre tensão e deformação, ela acaba nesse limite de escoamento. É o limite onde a deformação plástica tem início, tá bom? Então, para achar esse limite de escoamento, que é o limite, a fronteira entre região elástica e região plástica, a gente vai olhar para cá, para essa deformação de 0,002. Né? Calcula essa deformação aqui, faz uma linha tracejada paralela à reta que descreve a curva tensão-deformação. E aí, quando essa linha tracejada encostar aqui na curva, eu falo que esse é o limite de escoamento. Tá bem? Esse é o limite de escoamento. É o limite onde eu tenho o início de uma deformação plástica, né? É onde eu já considero que a deformação plástica começou. Tá? É importante falar que é difícil determinar com exatidão esse valor, de onde começa de fato a deformação plástica, e foi por isso que a gente tem essa convenção de se calcular o limite de escoamento dessa maneira. Tudo bem? Então, como eu disse aqui, a transição do regime elástico para o plástico ela é gradual, ela não acontece de uma hora para outra, né? Tem o surgimento de uma curvatura ali na curva, na curva não, né? Na relação entre tensão e deformação, digamos assim, indicando que começou a deformação plástica. Né? Do ponto de vista de ligação atômica, a gente sabe que a deformação plástica ela equivale à quebra de ligação entre átomos adjacentes. Eu falei isso na aula passada. Né? Como a ligação se quebra, eles não podem retornar a voltar a ter o contato. Né? Quando a ligação só se estica, quando eu tiro o esforço, elas voltam. É a deformação elástica. A deformação plástica ocorre a quebra de ligações. Como eu falei, a tensão limitante entre a região elástica e plástica é a tensão limite de escoamento. Esse é um dos parâmetros mais importantes em se tratando de propriedades mecânicas, né? Visto que essa tensão limite de escoamento ela é uma tensão que limita, né, de fato, a deformação elástica e plástica, vai me avisar quando a deformação estiver sendo permanente. Né? Esse é o limite de escoamento. Ele também é usado para servir de indicador de resistência mecânica do material. Para metais que apresentam transição elastoplástica gradual, o ponto de escoamento pode ser determinado como sendo o ponto onde ocorre o afastamento inicial da linearidade da curva tensão-deformação, né, limite de proporcionalidade. Como eu falei, essa questão de limite de proporcionalidade é exatamente aquilo que eu comentei antes, né? É o ponto onde é o limite onde a curva ainda é proporcional, né? Onde tem uma proporção direta aí, né? entre tensão e deformação, uma relação direta entre os dois. Mas assim, eu não quero que vocês se preocupem com definir limite elástico, limite de proporcionalidade, né? O que eu acho que vale a pena a gente saber é o que é limite de escoamento e como calcular, tá bom? Como eu falei, a gente calcula uma pré-deformação de 0,002, traça uma reta paralela, no ponto que encostar na curva, eu vou ter a tensão limite de escoamento. Tá bom? Para materiais que não possuem uma curva linear, eu não posso fazer desse método. Né? Então a tensão limite de escoamento ela é aproximada pela tensão necessária para produzir uma determinada quantidade de deformação. Isso é uma outra definição. Mas para a gente que é muito mais comum a gente ver materiais que têm uma curva linear. Né? Aqui essa imagem da esquerda é praticamente igual àquela que eu mostrei antes. Né? Ponto P separando a elástica do plástico. Né? Aqui eu tenho esse fenômeno que eu chamo de fenômeno de limite de escoamento. Né? Esse fenômeno é o quê? Certos materiais eles têm um comportamento no ensaio de tração dessa maneira. Quando eu vou plotar o gráfico, acontece isso aqui. Ó. Ele sobe até certo ponto,
desce, fica oscilando em torno de um valor e depois volta a agir normalmente. Né? Esse aqui é o fenômeno do limite de escoamento. Nesses casos aqui da direita, eu tenho dois pontos importantes. Eu tenho limite de escoamento superior, que é esse ponto máximo aqui, ó, logo depois da região elástica. Eu tenho limite de escoamento inferior, que é esse ponto em torno do qual a curva dá uma oscilada. Né? Então, para efeitos de conta, né, quando a curva ela apresenta esse aspecto aqui, quando apresenta esse fenômeno do limite de escoamento, a gente fala que a tensão de escoamento ela é igual à tensão ao ponto o limite de escoamento inferior, tá bom? A gente fala sempre limite de escoamento, né? É comum falar também tensão limite de escoamento ou tensão de escoamento, né? Tá bom? Então é bem comum isso. Isso aqui é descrevendo o que eu acabei de falar, né? Esse caso azul aqui, gente, é um caso específico de alguns materiais, tá? Alguns materiais têm esse comportamento, então é legal a gente ver o que fazer quando acontece isso. Mas, no geral, a gente vai ver comportamentos como esse da cor vermelhinha aqui. Nesse modo, né, nesse exemplo azul aqui, eu não tenho como fazer o cálculo através da reta paralela ali, né, com a pré-deformação especificada aqui em 0,002. Né, isso aqui é feito de... não precisa desse método para calcular o limite de escoamento. Bom, o que é o limite de escoamento? O limite de escoamento é a resistência do material à deformação plástica. Né? A tensão limite de escoamento ela determina qual é a tensão onde vai começar a deformação plástica. Ou seja, quanto maior for a tensão limite de escoamento, quer dizer que ele vai suportar maior, ele no caso do material, né? Ele vai suportar muita carga sem que cause deformações permanentes. Beleza? Essa é uma referência na resistência mecânica. Quando a gente fala de resistência mecânica, o limite de escoamento é um dos indicadores. Né? Se eu tenho um limite de escoamento alto, quer dizer que tem uma resistência mecânica elevada, geralmente. Né? Então é uma definição muito importante, definição de tensão e limite de escoamento. Depois do limite de escoamento, a tensão vai atingir um valor máximo, né? Conhecido como limite de resistência à tração. Né? E é nesse ponto onde começa o empescoçamento do material. Né? Vamos trazer isso para o gráfico aqui. Ó. O gráfico com tensão e deformação ele fica um aspecto parecido com esse. Né? Aqui, perceba que a parte linear, sobretudo para metais, ela é bem curta. Bem curta mesmo. A gente vai achar aqui, mais ou menos essa área que eu estou passando o mouse aqui, o limite de escoamento. Beleza. Achei o limite de escoamento. Está aqui. A curva ela continua, né? Ela não acaba aqui no limite de escoamento, ela continua. Né? Ela continua, ela vai crescendo o nível de tensão, vai passar por um valor máximo e vai cair. Esse valor máximo, esse ponto M aqui, é o nosso LRT, é o limite de resistência à tração, é a tração máxima que esse material suporta. Porque isso aqui já está no regime plástico, tá? Quando acontece quando eles chegam nesse LRT, né? Vai ter início o fenômeno que a gente fala de empescoçamento. O que é esse empescoçamento? É onde a parte mais central no corpo de prova vai começar a se tornar mais fina, mais fina, mais fina, até chegar no ponto F, que é a ruptura. Então ela vai sofrer um empescoçamento, vai acontecer uma deformação plástica localizada na região central, tá bom? Então no estágio de tração isso acontece. Né? Então, retornando aqui, eu começo aqui na região linear, onde tensão e deformação são proporcionais, é a região elástica. Chegou no limite de escoamento aqui, eu tenho início a região plástica, onde o material ele vai se deformando, 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 até um ponto máximo, que é o ponto M, que é o ponto do LRT, limite de resistência à tração. Esse LRT ele é o ponto onde começa o empescoçamento, que está mostrado aqui pelas figuras aqui, né? A parte central do corpo de prova vai ficando mais fina, até o ponto F, onde ocorre o rompimento, a ruptura. Beleza? Então é isso.
M aqui, então, esse ponto M está referente à tensão limite de resistência à tração e o ponto F está referente à tensão de ruptura. Né? Aí vocês podem me perguntar, professor, mas por que a tensão depois do ponto M ela diminui se na verdade a carga só está aumentando no ensaio de tração? Isso acontece devido às nossas considerações iniciais, que eu falei lá na aula passada. Né? A gente sabe que a área aqui está diminuindo, mas a gente considera que a área ela está constante, que é igual à área inicial. E aí, isso vai afetar a curva, né, no geral. A curva vai ser afetada. Né? Tanto a questão da área inicial quanto a questão do comprimento inicial. Tá? Isso vai afetar o formato da curva. A curva real ela é um pouco diferente, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas essa daqui é a que a gente chama de curva de tensão de informação de engenharia, né, que ela tem esse aspecto de ir crescendo até o ponto do LRT e depois descer até a ruptura. Tá? Aqui nesse gráfico, voltando aqui no gráfico de tensão de informação, voltando ainda para o ponto de vista da deformação plástica, é importante falar sobre a ductilidade. Vou tomar um gole de água aqui antes. Bom, a ductilidade é uma propriedade super importante, né? Ela representa, né, quanto que um material vai deformar plasticamente antes de fraturar, né, quando ele é submetido à carga. Então ela representa quanto que o material deforma plasticamente. Né? Isso está bem representado aqui, né? A gente sabe que materiais dúcteis eles vão ter um campo plástico maior. Material que é frágil, que é o contrário de dúctil, ele vai ter um campo plástico menor, beleza? Então, ductilidade, a gente pode até calcular numericamente a ductilidade através desse gráfico aqui de tensão de formação. Então, é mais uma propriedade mecânica que pode ser extraída do ensaio de tração, a ductilidade. Né? Nesse caso aqui, ó, o material ali, aparentemente ele é bem dúctil, né? Porque ele tem um campo plástico muito grande. Né? Quando o material ele não é muito dúctil, vocês vão ver que a tensão limite de escoamento ela já está quase junto da tensão de ruptura. Tá bom? Então, basicamente, o material que ele deforma muito antes de fraturar é o material dúctil. E o material que se deforma pouco antes de fraturar é o material frágil. Né? Então, vamos lá. Para que é? Vamos exemplo de cada um primeiro. Uma barra de ferro. Né? Vamos supor que você está sentado na cadeira lá do IFES, né? As cadeiras. E, pô, durante a quarentena a gente ganhou um pouco de peso e isso ficou muito pesado. Então você foi e sentou na cadeira. Quando você sentou na cadeira, você viu que ela começou a empenar a perna dela, de que era de metal. Aí você, não é besta, foi e levantou. Agora eu te pergunto, por que o pé da cadeira simplesmente não quebrou? Por que ele só empenou? Porque a pé da cadeira, que é de metal, é de um material dúctil. Né? Antes de quebrar, ele vai deformar. E isso para a gente é muito bom. Né? Porque é muito interessante que a gente tenha um sintoma de que aquele material vai falhar antes que ele falhe. Né? A pior coisa que a gente pode ter do ponto de vista de materiais, de falha em engenharia, é uma falha que é repentina, imprevisível. Né? E nesse caso aqui a gente tem uma falha que ela vai ser previsível. Porque quando estiver perto de falhar, é quando ela estiver muito deformada. Né? Porque ela vai deformar muito antes de falhar de vez. Né? De fraturar. Então a ductilidade é algo bem importante. Bem importante. Né? Por exemplo, se eu vou escolher uma cadeira para sentar, eu vejo que uma está com a perna empenada, eu não vou sentar nela. Porque eu sei que ela já está mais perto de falhar do que uma que está totalmente retinha. Tudo bem? Isso é só exemplo de uma cadeira, mas isso vale também para a indústria, para a área de mecânica no geral, isso é muito importante. Né? Os materiais frágeis, eles têm essa desvantagem por isso. Né? Por exemplo, a gente não faz uma cadeira com o pé de vidro, né? Porque a gente sabe que o vidro é frágil, né? Tende a ser mais frágil. Né? Então, se ele for fraturar, ele vai fraturar de vez. Ele não vai empenar para depois fraturar, ele não vai deformar para depois fraturar, ele vai simplesmente fraturar. Né? Então essa é a grande diferença aí. Essa distinção de dutilidade e fragilidade é muito, muito, muito importante. E outra coisa legal de falar é que a dutilidade, ela geralmente, né, é uma propriedade que é difícil de se alcançar junto de resistência mecânica.
Vocês vão ver, se já não viram em outras matérias aí, que um material que ele é muito resistente mecanicamente, ele tende a ser pouco dúctil e pouco tenaz. E vice-versa, um material que ele é muito dúctil e muito tenaz, ele tende a ter deformação, uma resistência mecânica mais baixa. Tá bom? A ductilidade pode ser representada pelo alongamento percentual ou redução de área percentual. A ductilidade pode representar essas duas formas. Para muitos materiais, a ductilidade é dependente da temperatura, que caracteriza o fenômeno chamado de transição dúctil-frágil. Tá bom? Então vamos, eu li aqui, mas deixa eu explicar, né? Só li e não expliquei. A ductilidade ela é calculada matematicamente através do alongamento percentual. Né? O que é o alongamento percentual? Ou redução de área? É quanto que o material alongou. O material que alonga muito, que é deformado em tração, é porque ele está deformando muito. Né? Deformando muito plasticamente. Se ele deforma muito plasticamente, é porque ele é muito dúctil. Então, quanto maior esse alongamento percentual, mais dúctil é o material. Mesmo vale para redução de área. Quando eu alongo o material, a área dele reduz. Né? Então, quanto mais forte for essa redução de área, mais dúctil será o material também, que é outro ponto super positivo. Tudo bem? Então, alongamento percentual e redução de área são maneiras que, às vezes, a gente vê em tabelas para me falar se o material é dúctil ou não. Tá bem? Então, é bem importante saber disso. Então, geralmente em tabelas a gente pega lá algumas propriedades, digamos assim. Eu olho o limite de escoamento, olho o limite de extração, olho, sei lá, dureza, e depois vai aparecer lá, alongamento percentual. O que é o alongamento percentual? É a medida da ductilidade, tá bem? É bem legal a gente saber disso. Para muitos materiais, a ductilidade é dependente da temperatura, que caracteriza o fenômeno chamado de transição dúctil-frágil, né? E com tudo isso que eu falo desse fenômeno de transição dúctil-frágil, eu venho falar do Titanic, né? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não tenho certeza sobre a veracidade dessa história. Isso é algo que o professor fala, alguns professores já falam comigo algumas vezes. Eu já pesquisei na internet, mas eu nem lembro qual foi a minha conclusão que eu cheguei. Só de qualquer forma, é uma maneira legal de se mostrar o que é essa transição dúctil-frágil. Titanic. O que aconteceu no Titanic, né? O Titanic ele tinha a parte mais de fora, né, um casco e tal, ele era um material resistente, era um tipo de aço ali resistente, né? Só que aconteceu o seguinte, né? Não só resistente, como dúctil, né? Pensa que se a parte da carcaça do navio ali fosse frágil. Não pode ser frágil, tem que ser dúctil. Então era um material resistente e dúctil, tá bom? Pelo menos era assim em temperatura ambiente. Né? A transição dúctil-frágil é o seguinte, e quando se abaixa a temperatura, alguns materiais tendem a ficar mais frágeis. Né? Eles tendem a perder dutilidade quando abaixa a temperatura. Essa é a transição dúctil-frágil, né, que eu comentei aqui antes. Né? Então a dutilidade ela depende da temperatura. Então o que aconteceu? Quando fabricaram o Titanic, fizeram os testes nele, ele era um navio totalmente dúctil, resistente, não ia ter problemas. Só que navegando em águas muito, muito frias, né, os materiais que compunham a parte que estava em contato com a água, eles sofreram essa transição dúctil-frágil. Eram materiais dúcteis que se tornaram frágeis. Né? E o material frágil, quando ele é fraturado, ele praticamente não deforma plasticamente. Né? Ele não apresenta deformação plástica. Ele simplesmente fratura. Né? E foi exatamente isso que aconteceu quando o navio bateu no iceberg. O material de fora estava frágil, ele sofreu um choque que em condições normais de temperatura não seria suficiente para fraturar o navio, mas foi suficiente para fraturar porque ele ficou frágil. Ele não estava suportando muita deformação. Então ele fraturou logo. Tá bom? Então esse é um exemplo de transição dúctil frágil, né? Ou seja, as pessoas que projetaram o navio não projetaram pensando na transição dúctil frágil, né? Não levaram isso em conta. Até mesmo porque isso é algo teoricamente recente, tá? Foi no início do século XX, né? Século XX, e começou a ser pesquisado e entendido esse fenômeno, tá bom?
Mas lembrando, isso aqui é só uma teoria, tá? Eu não lembro se essa é a causa real. Né? Mas eu acho muito legal para descrever o que acontece aí de transição dúctil frágil. Aqui nesse slide aqui, a gente tem dois exemplos aí, né? Aqui na esquerda, de, de duas curvas de tensão e deformação, né? Uma curva em azul, outra curva em vermelho. A curva em azul, está escrito brittle ali, que é frágil, ela mostra o comportamento de material frágil. Ou seja, perceba que ele começa a deformação, tem a parte linear aqui, ele passa da parte linear, que é a parte da deformação elástica, e já começa a plástica. Mas assim que começa, já acaba a plástica. Porque ele deforma muito pouco ou nada plasticamente. Né? A deformação desse material é praticamente inteira elástica. Nesse caso aqui do vermelho, que é um material dúctil, perceba que eu tenho a região elástica bem definida, começa a deformação plástica, ele chega no máximo e depois ocorre a ruptura. O que acontece aqui nesse material? Ele é um material dúctil, que a região plástica dele, observe a área debaixo do gráfico, né, que é um bom exemplo aí, é muito grande. Ele tem muita plasticidade, é um material que ele apresenta muita deformação plástica. Tá bem? E então, só de olhar para o gráfico, para esses dois gráficos aí, eu já sei que o material azul é mais frágil que o material vermelho, só de bater o olho. Tá bom? No caso do material frágil, é importante falar também que o limite de resistência de tração está praticamente junto do de ruptura, que vai estar praticamente junto do limite de escoamento. Né? Então tem pouca deformação plástica, quando começa a deformar plasticamente, ele já chega no máximo e já rompe. Então tá todo mundo perto um do outro no material frágil. Tá? Aqui na direita tem a fórmula para porcentagem de alongamento e porcentagem de redução de área, redução percentual de área. Aí é só área inicial menos área final dividido pela inicial, e o mesmo vale ali para o alongamento, né? Alongamento final menos inicial dividido pelo inicial, vezes 100, né? Já que é uma porcentagem. Aqui, como eu falei, percebam que eu tenho alguns tipos de materiais aqui, se eu não me engano são aços, agora eu não estou lembrado de onde eu tirei essa tabela, mas são alguns materiais, né? Em alguns estados diferentes, sofreram tratamentos térmicos diferentes, né? E aqui tem as propriedades deles. Né? Acho que 4340 é o tipo de material, 300M é outro. Né? 4340 eu acho que é alumínio, mas não estou lembrado de cabeça. Mas enfim, depende do material, é só para mostrar as propriedades, né? Limite de escoamento, limite de resistência, alongamento e estricção. Quando eu falar de alongamento, vocês entendam que é ductilidade. Quanto maior for, mais dúctil é o material. Né? E estricção é aquela questão de pescoçamento. Né? Quanto mais... como é que eu posso dizer? Quanto mais pronunciado for a estricção, mais dúctil vai ser o material, né? Porque ele vai ter uma deformação plástica ali. O empescoçamento é uma deformação plástica, né? Outra coisa legal de ver, agora voltando à parte de tratamentos térmicos, que vocês com certeza já viram ao longo do curso até aqui, o material recosido, por exemplo, ele tende a ser mais dúctil, né? E ter menos resistência mecânica. Então, ó, recosido, ele vai ter, ó, pegar esse 300M aqui, né? Ele tem uma resistência razoável, 1530, né? Resistência 1600, perto dos outros aqui tá razoável, não tá tão ruim. Alongamento dele é o maior de todos, né? Porque ele é dúctil, muito dúctil, né? Recosido tende a ser dúctil. E nessa questão de restrição também vai ser o maior de todos, né? Porcentagem de restrição, porque ele vai ser muito dúctil. Essa restrição aqui é a redução de área, né? Então isso fica muito claro. Os outros tratamentos, tá em código, eu não vou saber de cabeça, né? Mas só de olhar aqui dá pra ver algumas coisas. Ó. Esse penúltimo aqui, ó, IT320T1A. Limite de escoamento. Vou pegar o 4340 aqui, esse material aqui. É o maior de todos. Esse tratamento ele confere maior limite de escoamento para o material 4340. Confere maior limite de resistência de tração para o 4340. Confere a menor dutilidade, menor alongamento. Né?
e um das menores reduções de área, né? Só perde para o outro aqui. Ou seja, você pode perceber que quando um material tem um aumento muito grande de resistência mecânica, ele tende a ser menos dúctil. Quando o material ele tem muita dutilidade, ele tende a ter baixa resistência mecânica, baixa ou razoável, né? Quando eu falo resistência mecânica, eu sei que é um pouco vago, mas quero que vocês pensem em tensão limite de escoamento e limite de resistência de tração. Tá bem? Bom, falei da dutilidade, agora eu vou falar um pouco da tenacidade. Então, um pouco de água aqui. A tenacidade é um termo mecânico que pode ser usado em vários contextos, né? Livremente falando, ela representa uma medida da habilidade do material absorver energia até a fratura, né? Então, o que é tenacidade? Tenacidade é um conceito muito complexo, tá bom? A gente estuda aqui na graduação de maneira superficial, que a tenacidade, para falar de tenacidade de maneira completa, a gente teria que entrar numa área de materiais chamada mecânica da fratura, que é bem complexa mesmo. E tenacidade tem vários tipos, tem tenacidade ao entalhe, tenacidade ao impacto, enfim, tem vários significados que podem ter. Tem vários contextos que eu posso usar essa palavra, né? Mas, em geral, ela representa a habilidade do material absorver energia até fraturar, né? Então, perceba que é quanto de energia ele vai receber até ocorrer a fratura, né? Em situações estáticas, né, que são situações que a gente costuma ter acesso, a tenacidade pode ser definida através do ensaio de tensão e deformação, né? Então a gente consegue calcular a tenacidade através da área sob a curva tensão-deformação até o ponto da fratura. Mas perceba o seguinte, a tenacidade ela é a área do início da curva até o final, pegando a região elástica e a região plástica, tá bom? Quando eu falei de resiliência, eu falei só da região elástica. Quando eu falo de dutilidade, eu falo só da região plástica. Agora, quando eu falo de tenacidade, eu falo de tudo junto, tá bem? Isso é muito importante destacar. É a área sob a curva tensão-deformação até o ponto de fratura. Essa é a tenacidade. Materiais tenazes geralmente apresentam resistência aliada à ductilidade, né? A gente vai ver aqui, geralmente, o material que é dúctil tende a ser tenaz também. Dutilidade e tenacidade geralmente são tratados juntos, né? Até porque a dutilidade é Posso colocar de maneira grosseira assim? Que é o tamanho, que é a área debaixo da curva só na região plástica, né? A tenacidade é a área debaixo da curva de tudo. Só que comparar um com o outro é difícil, porque a região plástica ela compõe parte do touro também, né? Então, se o material é muito dúctil, ele tende a ser muito tenaz também. Beleza? Aqui agora sobre a tensão verdadeira e deformação verdadeira. Como eu falei, depois do LRT parece ter uma queda de tensão, né? Isso parece indicar que o material está perdendo resistência, só que isso é mentira, né? Na verdade, o que acontece é o contrário, né? O que acontece, na verdade, para o material apresentar esse aspecto na curva, é que a gente não leva em consideração a área instantânea, nem o comprimento instantâneo. A gente leva em consideração só a área inicial e o comprimento inicial. Por isso que ocorrem erros. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Nesse ensaio, né? Como eu falei aqui, o que afasta o gráfico de tensão e deformação de engenharia para tensão e deformação verdadeira é exatamente essa convenção que a gente faz para o gráfico de engenharia, considerando a área inicial e o comprimento inicial. É importante falar, eu estava querendo encontrar uma maneira de encaixar isso na conversa, é que aqui, né, nessa afirmação do primeiro tópico aqui, né,
Eu falo que parece que indica que o material está perdendo resistência, quando na verdade acontece o contrário. O que eu quero dizer com isso? Algo que é importante falar. No, na tensão de deformação, depois que passa do limite de escoamento, começa a acontecer um fenômeno no material chamado encruamento. O que é o encruamento? O encruamento é quando o material ele vai se tornando mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Né? Ele se torna mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Por quê? O que acontece? Vou explicar para vocês. A deformação nada mais é que uma movimentação de discordâncias. Né? Para deformar, eu tenho que movimentar discordâncias no material. Para que eu consiga tornar o material resistente, então, eu tenho que impedir que ele se deforme. Ou seja, eu tenho que impedir que as discordâncias se movam. Então, qualquer mecanismo de aumento de resistência, ele funciona através da restrição do movimento das discordâncias. Então, se eu quero aumentar a resistência de um material, eu tenho que restringir o movimento das discordâncias. Tá bom? O que acontece no encruamento? Quando eu deformo o material, eu vou criando mais discordâncias nesse material. E quando eu vou deformando, eu vou criando mais e mais. Chega um ponto que eu tenho tantas discordâncias no material que elas não conseguem se mexer. Uma discordância obstrui a outra, né? O que vai tornar mais difícil a deformação, o que consequentemente torna o material resistente. Né? Ou seja, o encruamento é isso. Né? É a indução de discordâncias que vão bloquear o movimento de outras, tornando o material mais resistente. Então é quando o material ele vai se tornando mais resistente à medida que ele é deformado de maneira plástica, né? Deformado plasticamente. Tá bom? Só queria abrir um parênteses para falar disso, e isso é muito importante. Né? Quando eu falo regime elástico, tem que falar também do encruamento. Tensão veradeira e deformação veradeira. Vamos lá. Voltando aqui agora. Né? O gráfico de azul aí, que está mostrado na tela, é o gráfico de engenharia. Né? O gráfico vermelho contínuo é o veradeiro. Né? Veradeiro levando em consideração os comprimentos instantâneos e etc. Comprimento e área instantânea. E o tracejado corrigido. Tá bem? É o corrigido. Né? O corrigido ali para tentar atenuar alguns efeitos. É até difícil falar sobre os efeitos que são atenuados nesse gráfico corrigido, mas é a maneira de corrigir algumas imperfeições aí na teoria. Aqui na direita tem umas fórmulas. Né? Tensão veradeira é a força dividido pela área instantânea. Né? E a deformação veradeira é o logaritmo natural do comprimento instantâneo dividido pelo comprimento inicial. Tá bom? Esse ln aqui, esse logaritmo natural, ele surge a partir das contas. É até legal se vocês tiverem curiosidade de fazer. E se baseia no fato de que o volume do material é constante. Né? Então qualquer aumento, modificação na área vai influenciar também vai causar também uma modificação no comprimento, né? Já que o volume do material é constante. Se ele fica mais fino, quer dizer que ele ficou mais comprido. Se ele fica mais grosso, quer dizer que ele ficou mais curto. Né? O volume tem que se manter constante. Não vou perder material aí. Né? Paralelamente ao empescoçamento, está a introdução de um estado de tensão triaxial na região do pescoço. Né? Ali eu não tenho mais uma tensão sendo aplicada em um eixo só, uma tensão unidirecional. Eu tenho tensão nos três eixos ali. Como consequência, a tensão correta no pescoço é ligeiramente inferior à computada a partir da carga aplicada. Então a tensão correta no pescoço ela é um pouco menor do que aquela computada a partir da carga aplicada. Né? A gente tem essa definição aí, né? A tensão correta no pescoço ela é menor do que aquela computada a partir da carga aplicada e da área da cintura do pescoço. Né? É por isso que a curva é corrigida, né? Por causa desse estado triaxial de tensão. Tá? Esse estado triaxial de tensão ele gera uma série de problemas aí na própria teoria da elasticidade que a gente usa para plotar esse gráfico. Tá? Por isso que faz essa correção. Outra coisa importante de falar é que quando
começa a deformação plástica, isso não quer dizer que a deformação elástica acabou. Né? Vou tentar falar isso de maneira bem simples. Né? Vamos supor que eu tenha uma amostra. Eu estou tracionando ela. Ela tem 10 milímetros. Aí eu tracionei até 12 milímetros. Que é o máximo que eu consigo tracionar elasticamente ainda. Né? A partir disso, qualquer deformação será plástica. Mas eu não quis parar, eu continuei deformando. Então, além dos 12, que seria a deformação elástica máxima, eu fui até o 15 milímetros. Né? Então, eu deformei 2 milímetros elasticamente e deformei 5 de maneira permanente. Legal plástica. Né? Perdão, eu confundi agora. Vamos rebobinar aqui a fita. Vamos lá. Rebobinar a fita é coisa de gente antiga, né? Vamos supor que eu tenho uma amostra. Ela tem 10 milímetros. 2 milímetros ela deforma elasticamente. Ok. Eu deformei ela 15 milímetros. O que isso quer dizer? Que desses 5 milímetros de deformação que eu impus, 2 se referem à deformação elástica e 3 se referem à deformação plástica. Certo? Quando eu retiro a carga, o comprimento final dessa amostra não vai ser 15, né? Vai ser 13. Porque os 2 de deformação elástica é recuperado. Né? A deformação elástica ela vai recuperar. O que caracteriza a deformação elástica é exatamente essa reversibilidade, digamos assim. E o fato de não ser permanente, né? Então ela vai voltar ao seu estado original. E é exatamente isso que acontece. Quando eu retiro a carga, a amostra ela volta para o seu estado. A parte elástica ela some. Então fica só a parte plástica, os 3 milímetros que eu deformei plasticamente. Então, com a liberação da carga no estágio de tensão de deformação, uma parcela da deformação é recuperada na forma de deformação elástica. Né? A magnitude dessa deformação elástica, que é recuperada durante a descarga, quando eu retiro a carga, corresponde à recuperação da deformação. Aqui está um exemplo. Né? Aqui, ó, a deformação plástica ela começa mais ou menos aqui, ó, onde estou passando o mouse. Aí a carga continua sendo aplicada, ele foi deformando plasticamente. Mas quando eu retirei a carga, tem certa deformação que se mantém, né, que é a deformação plástica. Agora, a deformação elástica, ó, ela volta um pouquinho. Que a deformação elástica ela é recuperável. Então essa é a recuperação elástica como eu referi. Beleza? Recuperação elástica. É quando eu retirar a carga, a parte elástica vai ser sempre recuperada. Beleza? Aqui a gente tem mais um exemplo do que seria a nossa curva tensão-deformação. Né? Lembrando, então, eu começo aqui nessa região 1, que é a região elástica. Né? Aqui tem o meu escoamento, limite de escoamento. Né? Mais ou menos aí, limite elástico, proporção, enfim. Aqui em 2 eu já tenho minha região plástica. Eu vou crescendo até o ponto máximo, que é a tensão limite de resistência à tração, onde começa o pescoçamento, e chega até a ruptura aqui embaixo. Tá bom? Outra coisa que é importante falar aqui a lei de Hooke, que está comentada aqui, ela só vale para regime elástico, tá bom? Não vale para regime plástico. Então, antes de usar a lei de Hooke, vamos lá, que eu geralmente em algumas questões de pegadinha, a gente costuma fazer essa sacanagem. A gente coloca uma deformação e uma tensão fora da região elástica. E pergunta, com essa deformação e com essa tensão, qual que é o modo de elasticidade? O cara vai errar. Porque essa aí está fora da região elástica. Né? Não dá para usar essas tensões e deformações para calcular. Tá bom? Outra maneira de sacanear é dar uma tensão maior que a tensão limite de escoamento, ou seja, uma tensão já na região plástica, dar a rigidez e perguntar qual é a deformação. O cara vai errar, porque ele não pode calcular a deformação através da lei de Hooke aí. Tá? A lei de Hooke ela só vale dentro do campo elástico, tá bom? É muito importante saber disso. Ali a área da região 1, região elástica, é a resiliência. A área da região 1 mais 2 é a tenacidade. E a ductilidade ela é proporcional à área da região 2, né? Já que é o tamanho do campo plástico. Aqui eu tenho um vídeo, gente, mostrando o ensaio de tração. Então, vou dando play aí para vocês.
Perceba que está sendo tracionada a barra ao passo que os dados estão sendo coletados aqui pelo computador. Tá bem? Os dados estão sendo coletados e a barra está sendo tracionada. Né? A gente vê que o gráfico vai tomando forma devagar, vai sendo registrada a carga que está só aumentando, a deformação também está sendo registrada, né? A célula de carga e o extensômetro estão trabalhando aí firmemente. Você pode perceber que aqui, ó, a carga está realmente como uma carga mesmo, tá? Que é 1 kN por deformação. Né? Aí perceba que houve o rompimento do material, né? Ruptura do material. Começou com o pescoçamento, depois houve ruptura. Beleza? Então isso foi um site de tração só para mostrar, tá bom, gente? Se estivesse tendo aula em laboratório, acho que a gente poderia fazer esse ensaio tranquilamente lá. Né? Pelo menos para mostrar, que é um ensaio bem tranquilo, rápido, fácil de ser feito, né? E dá muita informação, como eu disse. Para cerâmico, o cerâmico geralmente é frágil, né? Então muitas vezes o ensaio de tração ele não é útil, né? nesse caso de cerâmico. Então a gente costuma usar ensaio de compressão ou ensaio de flexão, tá bom? Para materiais cerâmicos. Né? Porque em tração eles são muito frágeis, então não vou ter muita informação. Né? Eu vou começar a deformar elasticamente. Quando passar do limite de escoamento, eu vou atingir praticamente ao mesmo tempo o limite de resistência de tração e a tensão de ruptura e limite de escoamento. Vai ser uma coisa assim, que não vai me dar muita informação. Por isso a gente pode usar ensaio de compressão. Na compressão tem mais informação que eu consigo obter. Tá bom? Eu consigo obter mais informação porque o material cerâmico ele tende a ter uma resistência maior em compressão. Nos materiais poliméricos, eu tenho um comportamento que a gente chama de comportamento viscoelástico. O que é isso? O comportamento do material polimérico não é elástico. A deformação ela vai depender do tempo, tá bom? E aí os ensaios de tração já não são tão adequados assim. Né? A gente costuma utilizar curvas de fluência para descrever o comportamento mecânico de polímeros. Só que ensaio de tração também pode ser usado, tá? Também pode ser usado. O resultado assim não vai ser tão completo quanto um ensaio que a gente consegue as curvas de fluência, né? Através das curvas de fluência. Mas é um ensaio bem. Que vai ficar bem claro que é um polímero, né? Quando vocês pegarem um ensaio de tensão de deformação, vocês veem que tem que eles deformam muito por uma carga pequena, isso quer dizer que o material tem uma baixíssima rigidez, que é característica de polímero, tá bom? Pensa em deformar muito com carga pequena. Vou pegar uma borracha, eu apliquei a carga com a ponta dos meus dedos, bem pequenininha, às vezes ela deforma pra caramba. Então é aquela questão, deformou muito com carga pequena. Aqui na esquerda tem um ensaio de compressão do ferro fundido cinzento, que é um material frágil. Né? Também pode ser frágil em tração, na verdade, né? É importante falar isso. E ele tem curva de fluência para um polímero, né? Vai ser curva de fluência no geral, só para mostrar como é que funciona a curva de fluência. Tem deformação, tensão e tempo que devem ser calculados. Né? O tempo ele tem um papel muito importante aqui, tá? Já que no polímero tem comportamento viscoelástico, comportamento independente de tempo. Beleza, gente? E para finalizar nossa aula de hoje, então, nosso desafio. Né? Nosso desafio é simular um ensaio de tração. Né? Como que a gente faz essa simulação no ensaio de tração? Eu tenho os dados aí na direita, todos os dados aí para vocês. Vocês vão pegar esses dados e vão calcular, plotar a curva, né, de tensão na deformação. Né? Tem outros dados aí como diâmetro de curva de prova, comprimento de referência, carga máxima atingida, comprimento final entre as marcas de referência, né? Esse tipo de coisa. E aí você pode fazer o cálculo das tensões, tá bom? Da tensão, da deformação e plotar o gráfico, beleza? Então nosso desafio é esse, tá? Isso é algo que vocês podem fazer no Excel, acredito que não tem problema. Né? Esse exemplo particularmente eu não cheguei a fazer, né? Ainda, mas eu peguei até do livro, né? Tem uns exercícios lá, mas é bem tranquilo, gente, é plotar o gráfico.
tá bom? Vai fazer a plotagem do gráfico. Beleza, gente? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Diâmetro de seção estrita. Limite de... Aí tá. O que eu quero saber aqui? Limite de escoamento, alongamento específico, LRT, rigidez, coeficiente de Poisson e módulo de resiliência. Tá bom? Eu quero isso aí de vocês. Tá? Tendo isso aí, mostrando, plotando o gráfico e indicando os valores ali pra mim, tá excelente, né? E mostrando como é que você chegou neles também, né? Acho que não tem muito o que fazer. Acho que se vocês fizerem isso no Excel, plotar o gráfico e botar assim, olha, calculei a rigidez através da lei de Hooke, bota embaixo. Ou através de outra forma. Enfim, vocês podem escrever isso lá e me dizer aí quais são esses valores. Beleza, gente? Então é isso. Nossa aula de ensaio de tração foi essa. A gente finaliza o ensaio de tração aqui. O ensaio de tração ele tem muitas particularidades, tá? Eu falei brevemente ali para polímeros, para cerâmicos. Eu tenho vários detalhezinhos que podem ser citados em referentes ao ensaio de tração, né? Mas, enfim, eu acho que deu para fazer um apanhado geral do ensaio, falar da importância de como é feito, que tipo de informação é extraída desse ensaio. E é isso, tá? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, né? Lembre do resumo também, que é opcional, mas recomendo fortemente que vocês façam. E é isso, tenham uma boa semana e até mais, pessoal.